Meus amigos, senhoras e senhores, estamos iniciando mais este programa de entrevistas. Estamos hoje aqui com o pastor João Simonetti. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Que honra estar com o senhor aqui. Bem. Estamos aqui para uma conversa bem informal. Começando, vou dizer o seguinte: há uma passagem bíblica que eu nunca me esqueço. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Não é, pastor? É verdade. Aqueles que são chamados por Deus para levar as boas novas, a Bíblia diz que os pés são formosos, né? Os pés dos evangelistas brilham como se fossem cristais e ouro, não é, Sadir? É isso mesmo. Está conosco aqui também o Sadir Francisco, que é presbítero da igreja, onde o pastor João Simonetti é o pastor, um dos pastores da igreja. Um dos pastores. O pastor, vamos começar vendo o Salmo 89, versículo 26. Vamos começar, é um versículo bíblico que eu sempre que eu posso, eu gosto de relembrar. Olha, vejamos o que o pastor vai ler do Salmo 89, versículo 26. Está escrito assim na palavra de Deus: Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Lê um pouquinho mais. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Isso mesmo. Pelo que eu entendi aí, pastor, então quem invoca a Deus dessa forma se compara a Jesus. Né? Esse é um salmo messiânico, né? Um salmo que fala a respeito de Jesus. Tanto é que ele está dizendo, né? Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. É o que o Senhor Jesus é para nós, né? O primogênito, o primeiro gerado por Deus, e é o primeiro de uma família de muitos, né? Todos aqueles que creem no nome dele se tornam integrantes da família de Deus. Né? Então é importante que as pessoas leiam o Salmo 89, versículo 26, se possível diariamente. Sim. Né? Porque... Importante é ler a Bíblia toda, né? A Bíblia toda. Alguns versículos são especiais, são preferidos, né? Reverendo João, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a vida de Jesus antes do ministério. Bom, nós não temos muitas informações a respeito da vida de Jesus antes do início do seu ministério, porque Jesus, ele, como homem, ele cumpriu, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas Paulo explica em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, que ele se esvaziou da sua divindade. Ele abriu mão de ser Deus, de ser divino. Ele era o tempo todo, porém ele abriu mão desse direito, dessas regalias que ele poderia ter. E ele se tornou um servo, se tornou um homem. Ele só abriu mão depois, no começo do ministério? Até então não? Para a lei, um homem só poderia começar seu ministério sacerdotal a partir dos 30 anos. Era a lei da época. A lei judaica. Então Jesus, ele foi preparado durante todo... Nós cremos porque há indícios e há textos que falam que ele foi preparado esse tempo todo no conhecimento das Escrituras Sagradas, que na época era o Antigo Testamento. O Novo Testamento veio após Jesus. Aliás, o Novo Testamento é Jesus, né? Ele foi escrito depois da ascensão de Jesus aos céus. Mas o que nós sabemos é que ele foi preparado para o ministério que ele exerceu. Então, as informações que nós temos a respeito de Jesus antes do início do seu ministério, aos 30 anos, são poucas. Temos aquela passagem dos 12 anos, a passagem dele quando era pequeno. Consta que o pai dele era carpinteiro. Nazaré, foi criado em Nazaré, né? Isso, em Nazaré. E ele tinha irmãos, tinha irmãs, né? Então teve uma vida normal. Quantos irmãos tinha Jesus? A Bíblia nos fala sobre eles, né? Em Marcos capítulo 6, eu vou ler o texto que por si só ele é explicativo, né? Ele diz o seguinte, capítulo 6, eu vou ler do 1º até o 3º versículo. Ele diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Versículo 2 diz: Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E aí essas pessoas que estavam questionando disseram o seguinte:
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Nós sabemos por comentários que Jesus teve 3 irmãs, 4 irmãos e 3 irmãs. O que nós sabemos exatamente são os irmãos que estão citados aqui no texto. Inclusive Tiago, ele se torna líder, ele foi uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito... Dizem que a carta de Tiago, esse Tiago que escreveu a carta que nós temos, é o irmão de Jesus quem escreveu. A tradição diz isso, né? Nós não temos Jesus que teria escrito? Não, Tiago, irmão de Jesus. A carta de Tiago, que temos depois de Hebreus, no Novo Testamento, dizem, é atribuída a Tiago, irmão de Jesus. Pastor, vamos passar para um outro assunto. Nós estamos fazendo uma entrevista aqui bem informal, focalizando vários assuntos. Há muitas pessoas que gostam de cogitar sobre a salvação. Foi Deus que nos escolheu. Não vamos nós que escolhemos a Deus. Aliás, eu vi há pouco tempo um sermão seu que já falou sobre isso. Efésios fala algo que eu gostaria de trazer ao irmão para nós entendermos isso. Efésios capítulo 2 diz o seguinte. Diz assim, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e assim por diante. Mas ele começa dizendo o seguinte, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu pergunto ao irmão, morto tem vontade? Se eu estou morto para os meus delitos e pecados, como que eu posso buscar a Deus? Então, a salvação é algo que Deus é que dá início, é Ele quem faz. Em João 15,16 diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e assim por diante, vos designei. Seria o caso da predestinação? Como? Seria o caso da predestinação? Sim, nós entendemos que nós somos predestinados. A doutrina da nossa igreja admite a predestinação. Quer ver uma coisa? Olha, temos que ver sempre na Bíblia. Tudo que a gente fala tem que ser embasado na Bíblia. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3, diz o seguinte. Vou ler desde o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora preste atenção no 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Agora o 5 diz assim, nos predestinou. Nos predestinou a Ele, que diz o 5, para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Isso quer dizer que antes do mundo existir, Deus já havia escolhido a cada um daqueles que... O senhor não acha, pastor, que esse assunto é muito polêmico? É, bem polêmico. É bem polêmico. Bem polêmico. Pela predestinação não depende da nossa vontade. Não. Nem das nossas forças. Nem das nossas forças. Depende de nada. Não pode o barro dizer ao oleiro o que deve fazer. Nós somos o barro. O oleiro tem que saber o que faz. E Deus é o oleiro, foi Ele que nos formou, Ele que nos constituiu, né? Então é Ele quem sabe o que deve fazer conosco. Mas em Jesus Cristo, todos nós temos a possibilidade da salvação. Porque João 1,12 diz o seguinte. E se recusar? Aí o problema é dele, né? Não, mas aí não tem salvação. Só existem 2 caminhos. Ou o céu ou o inferno. Né? Ou o bem ou o mal. E isso é uma decisão que a gente tem que tomar em vida. Ele pode ser predestinado à salvação, mas se ele não quiser, não vai ser salvo, é isso? A gente entende que se ele for, ele vai aceitar. Ele não tem como resistir. Se ele for predestinado, ele não tem como resistir. Ele não resiste, né? Olha, aqui diz o seguinte, versículo 12 de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão, todas as pessoas são criaturas de Deus, foram criadas por Deus, todas, indistintamente. Agora, se tornam filhos de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo.
que entregam suas vidas a Ele. Uma vez eu tive uma polêmica com uma senhora numa lanchonete, e nós estávamos tomando um café, e ela disse o seguinte: todos somos filhos de Deus. E várias pessoas tomando café, todo mundo ficou prestando atenção no que ela falou, todos que estavam ali. E eu falei: a senhora me permite uma observação? Há um equívoco naquilo que a senhora está falando. Não? Todos somos criaturas de Deus, mas filhos só aqueles que recebem a Jesus. Falou: não, todos são filhos. Não, a senhora pode pensar assim, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus, que entregam suas vidas a Jesus. E, aliás, essa é uma decisão pessoal e que tem que ser feita. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se, olha, é um condicional, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a minha parte. A parte de Deus me escolhe, né? Deu Jesus para morrer por mim e fez toda a obra. A minha parte é confessar Jesus como Senhor e crer em meu coração que Deus o ressuscitou. Por que isso? As pessoas gostam de falar de Jesus. As pessoas até dizem que amam Jesus. Mas quando eu digo com os meus lábios, com a minha boca, que Jesus é o Senhor, é diferente. Porque quando nós pertencemos a alguém, vamos dizer, se nós voltássemos ao tempo da escravidão, não é? Nem pensar nisso, né? Mas se voltássemos ao tempo, você tinha um amo, um proprietário, e tinha um escravo. E o escravo fazia aquilo que o seu amo, que o seu proprietário dizia. É a mesma relação que nós temos com Jesus, não de escravidão, de liberdade, porque nós temos em Jesus a vida eterna. Mas Ele é o nosso Senhor, Ele diz aquilo que nós devemos fazer. E por que que em nosso coração tem que haver essa convicção que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Porque se nós não cremos na ressurreição de Jesus, nós não vamos ressuscitar. Não é? Paulo está dizendo que talvez nem todos vão dormir, nem todos vão morrer até a volta de Jesus. Mas na hora que for dada a palavra de ordem, que foi tocada a trombeta, vai acontecer uma série de coisas. Primeiro, os mortos em Jesus ressuscitarão. Eles terão a primazia. Eles ressuscitarão. E os vivos serão transformados. E juntos subiremos para encontrar com o Senhor Jesus. E uma espécie de arrebatação aos vivos. Arrebatamento. Arrebatamento. A prioridade, a Bíblia diz que a primazia são aqueles que estão mortos. Então, só que isso é um piscar de olhos, isso é rápido, né? Então, primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos serão transformados. E aí a Bíblia diz que juntos subiremos para nos encontrarmos com Jesus. O senhor falou em uma certa ocasião sobre essa passagem bíblica. E eu irei adiante de ti. Uhum. Eu irei adiante de ti. Endireitarei e quebrarei, despedaçarei. Uhum. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Uhum. Citação de Isaías, né? Isaías. E há uma profecia a respeito daquele que viria antes de Jesus, né? O seu primo, né? Que é o filho de Isabel, João Batista. Ele vem e prepara a vinda de Jesus, né? Então a primeira coisa que acontece, e é tão interessante, que é uma coisa que me encanta na Bíblia, né? Que me motiva a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é que Deus faz as coisas de uma forma perfeita. Quando Deus entendeu que deveria tirar o seu povo da escravidão lá do Egito, Ele deu ao seu povo as condições de sair, porque o faraó não queria soltá-lo, né? Não queria deixar com que o povo de Deus fosse liberto do Egito. Porque eram escravos e trabalhavam para eles. Né? Escravo do Egito. Eles não chegaram assim, eles chegaram como pessoas especiais, foram através de José. José levou seus parentes para lá, então eles eram pessoas muito especiais. Só que com o tempo, o pessoal foi esquecendo, né, de que aquele povo é um povo especial e os fez escravos. E aí aquele povo escravo durante 430 anos no Egito, até que chegou a hora em que Deus levanta Moisés para tirar aquele povo de lá. E para que Faraó libertasse aquele povo, Deus realizou algumas maravilhas, né?
ou alguns citam como pragas, né? Então, algumas pragas, sendo que a 10ª praga foi aquela que realmente foi o ápice, digamos assim, da resistência de Faraó. Foi ali que ele cedeu, porque a praga era a morte dos primogênitos. Todos os filhos mais velhos morreriam naquele dia, naquela noite. Só que Deus não nos deixa órfãos de forma alguma. Então o que Deus fez? Deu instrução ao seu povo. Disse, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um carneiro, um cordeiro, que seja puro, sem defeito. Vocês vão matar esse cordeiro, vão tirar o sangue desse cordeiro, depois vocês vão assar esse cordeiro, vão se reunir para comer, e vão pegar esse sangue e vão passar nos umbrais das portas. E à meia-noite, o anjo da morte vai passar pelo Egito, e todas as casas que... Olha que coisa maravilhosa. E todas as casas que têm a marca do sangue, a morte não vai entrar. Eu não sei se o irmão sabe, creio que deve saber. Isso chama-se Páscoa. Páscoa. E a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Então naquela noite o anjo da morte veio e nas casas em que havia a marca do sangue... Isso foi antes da Páscoa. Ali inicia-se a Páscoa. Esse passa a ser a Páscoa, né? Porque Páscoa quer dizer passar por cima. Então foi dado uma ordem, né? uma ordenança ao povo de Deus, que todos os anos eles deveriam fazer isso. Agora olha que interessante. Os anos foram passando, todos os anos eles comemoravam, comiam carneiro assado, eles comiam ervas amargas, eles comiam pão sem fermento. O pão significava o seguinte, ele era sem fermento porque eles deviam sair rápido do Egito. E assim aconteceu. Quando o faraó libera, eles saem rápido do Egito. As ervas amargas é para eles lembrarem que eles foram durante 430 anos escravos do Egito, né? E o cordeiro para lembrar que foi através do sangue do cordeiro que os primogênitos não foram mortos. Olha que interessante. Os tempos passam, e Deus entende que chegará o momento de Jesus vir. E quando João Batista vê Jesus vindo ao seu encontro, e ele ia batizado, ninguém tinha dito nada disso para João Batista. Mas João Batista conhecia as Escrituras. E João Batista disse o seguinte: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento nós sabemos que Jesus prepara até o momento em que ele se tornaria o Cordeiro Pascal. Então todos aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro, olha que coisa linda isso, não morrerão, viverão a vida eterna. Como Deus tem controle, por isso que a gente entende que somos predestinados, porque Deus tem controle da história e tem controle sobre os seres humanos. Nós somos dele. Ele nos escolheu para nele. Estamos inseridos no plano de Deus. Estamos inseridos no plano de Deus. Exatamente. A única coisa que nós não podemos fazer é não cometer o erro que Abraão cometeu, que os judeus cometeram. Porque os judeus foram escolhidos. Primeiro Deus escolheu Abraão como um homem. Ele falou, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te indicar. E Deus falou para ele assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você está sendo escolhido para abençoar. Olha, eu quero fechar aqui para o irmão entender isso. Deus escolheu Abraão não para que Abraão se achasse que era o melhor, que era o mais, né, o escolhido de Deus, mas para que Abraão abençoasse as outras pessoas. Né? Aí, as gerações que vêm a partir de Abraão, você vem Isaac, depois vem Jacó. Todos abençoados, tendo como origem Abraão. Exatamente. Em Deus, para abençoar, foram salvos, escolhidos por Deus para abençoar. Acontece que os judeus se tornam o povo de Deus. A partir de Jacó, a família de Jacó se constitui nas 12 tribos de Israel. E aí o povo de Israel, ou os judeus, entendem que eles são o povo escolhido e que a salvação é para eles. Entendeu? Tanto é que eles rejeitam Jesus Cristo. E a coisa é tão séria isso, porque a Bíblia diz que a videira verdadeira, né, que o povo judeu está ligado à videira verdadeira. Como eles não entenderam a missão que Deus deu a eles, Deus os tirou da videira verdadeira e nos enxertou. Então o povo judeu é um povo escolhido por Deus para abençoar outras nações. Mas eles retiveram a bênção para eles. Isso é para nós.
Quando eu digo eu sou salvo, eu sou escolhido por Deus, não é para eu ficar me vangloriando dizendo que eu sou salvo, que eu sou tal, que eu sou melhor. Não, é para eu abençoar outras pessoas. Foi para isso que Deus me escolheu, para que eu abençoe outras pessoas. Então a salvação ela tem um porquê, tem um propósito. Eu lhe citei em algum momento que conversamos, João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Eu que vos escolhi. Eu vos escolhi a vós outros. E ele continua. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora, como Deus é maravilhoso, né? Em Jesus Cristo. Ele nunca nos deixa sem uma promessa. Ele diz isso, olha, você foi salvo. Eu que te escolhi para que você vá, para que você dê fruto. E aí ele termina assim, a fim de que... A fim de que é o mais importante? Isso, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso quer dizer que se eu entendo o propósito... Grande promessa, né, pastor? Melhor promessa que essa é impossível. Exatamente. Por isso que o irmão falou, né? Eu estarei convosco todos os dias, não é isso? Por quê? Porque Deus está conosco e quer nos abençoar. Mas há um propósito na nossa salvação. Eu fico muito triste quando vejo as pessoas que recebem a salvação, que são salvas, e guardam para elas. Né? Guardam um tesouro escondido, né? Ficam com um tesouro escondido. Esse tesouro tem que ser transmitido a outras pessoas, falado com outras pessoas. Pastor, nós temos mais 3 minutos. Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual o hino que o senhor mais gosta dos hinos evangélicos. Divino companheiro. Divino companheiro no caminho.
E das recentes tem duas que eu mais gosto, né? Eu gosto da Daniel de Souza, essas músicas mais contemporâneas. Ele diz assim, todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder foi dado a Ele. Aleluia, nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Declarar que todo o poder foi dado a Ele. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele
Esse moço, ele escreve músicas bíblicas. As Qual é o nome letras, dele mesmo? Daniel Souza. Daniel Souza. De onde que ele é? Ele é de São Vicente, São Paulo, ele tem uma comunidade. Essas músicas evangélicas bonitas que estão por aí? Algumas são dele. Algumas, que são mais bíblicas, bíblicas. E a mais recente é Eu Te Agradeço, Deus, pelo... do Kleber Lucas. E são músicas assim que falam a respeito da beleza do Evangelho, né? Então eu gosto de palavra de Deus, eu gosto da Bíblia, né? Então todas as músicas que falam sobre isso eu gosto. Pastor João Simonetti, meus amigos, nós estamos entrevistando aqui o pastor João Simonetti, que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, a primeira Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Rua Mato Grosso. 806. E a outra? E fica na... Tem duas entradas, né? Tem pela Celso Garcia Cid 747, pela Norma Plancher 54. Agradecer a sua presença aqui, pastor. E meus amigos, voltaremos amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.